De volta, já que convém assim, vamos dar uma olhadinha no portal gazetaweb.com, que tá de roupa nova, né? A gente já falou, tá de visual novo, brincando, mas coloca aí na tela então para o pessoal acompanhar. Olha aí, o portal gazetaweb.com. Vamos dar uma conferida agora nas principais notícias do portal para esse início de semana, para essa segunda-feira. Eu já começo com esse destaque aí, tá? Agenda oficial, né? Em visita a Maceió, Arthur Lira anuncia envio da reforma administrativa à CCJ nesta terça-feira. Ele que é o líder, né, da Câmara dos Deputados Federais, o presidente aí, né, da Câmara dos Deputados Federais, ele prometeu aí colocar o projeto para discussão em plenário. O orçamento também é uma prioridade, ele disse. E aí na manchete do portal gazetaweb.com a gente tem, né, Arthur Lira se encontra com os chefes de poderes e defende uma interlocução de Alagoas com a União. Esse daí, né, que é o nosso, como eu estava falando, é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, ele que é alagoano, que está cumprindo a agenda oficial aqui em Alagoas. Todos os destaques dessa visita ao nosso estado você encontra aí no portal gazetaweb.com. Continuando aqui, vamos lá dar uma olhadinha, olha aí, ó, de esporte, tá? Gum está próximo de renovar contrato por mais uma temporada, ele que é do CRB, creio eu. Sou um pouco míope, mas a gente está aqui se esforçando, tá? Agora, ó, bandidos executam motociclista a tiros no interior de Alagoas e fogem sem a moto. Eu não queria rir, não, mas... Gente, como é que é isso? É isso, né? Então, eles executaram aí o motociclista e fugiram sem a moto. Exportações de Alagoas despencam 96% em janeiro, aponta o Ministério. Rafael Tenório recebe alta após tratamento das sequelas da Covid-19. Também ainda nessa área de esporte, Coruripe vence CSA e garante a primeira colocação no Grupo B da Copa Alagoas. E olha só, em Feira Grande, pertinho ali de Arapiraca, né? Automóvel sai da pista, capota e se choca contra a mureta e estaca. Esse acidente, né, que aconteceu. Você confere mais detalhes desse acidente aí no interior, aí no portal gazetaweb.com. Continuando aqui, né, com todas as notícias, vamos aí falar de futebol americano. Tenho certeza que Vider Araújo depois vai trazer, né, mais informações aí para vocês. Eu não entendo muito não, mas ontem eu acompanhei, porque eu gosto do show, né, ali do Super Bowl, do halftime. Então eu assisti. Tom Brady dá aula a Mahomes, lidera, né, aí o Tampa Bay e conquista seu 7º título de Super Bowl. O cara tá aí com o 7º anel, gente. O que a gente tem, né, nessa vida? Mas é isso, a gente segue. Anitta aí, né, que fã do Big Brother Brasil, disse, né, que quer ficar com os eliminados do BBB 21 dentro de uma ilha. Ainda colocou pego o Bill. Tá, inclusive está tendo paredão, tá? Vocês podem votar. E aí Maria Lina, né, que é a namorada do Whindersson Nunes, ela revelou como contou sobre a gravidez para o humorista, para o influenciador digital. Enfim, você pode conferir mais detalhes, então, aí no portal gazetaweb.com. Lembrando, tá, que o portal gazetaweb.com é a plataforma mais completa aqui do nosso estado. Lá você encontra notícias aí, tanto aqui, né, de Alagoas, do interior, Agreste, Sertão, Zona da Mata, como também aqui da capital, e também notícias nacionais e internacionais. Aí também tem notícias de celebridades, entretenimento, esporte, política, né, que eu sei que vocês gostam muito, enfim, dessas editorias. Tudo isso você vai poder conferir lá no portal gazetaweb.com, que está ainda mais lindo, né, com esse novo visual. Agora sim, vamos lá conferir a matéria sobre extração do siso com o cirurgião dentista Vitor Maiorano. Você confere agora. Os dentes do siso, que também são conhecidos como os dentes do juízo, são os últimos a aparecer. E também, gente, são aqueles que mais dão trabalho. Afinal, para que eles servem, hein? Por que eles incomodam tanto? Quem vai explicar tudo isso pra gente agora aqui no estúdio é o dentista Vitor Maiorano. Muito bom dia, Vitor. Seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. É isso mesmo, né? Então quer dizer que são os dentes do juízo. É, exatamente. E é interessante esse termo, dente de juízo. Sim. Porque ele nasce na idade que está se criando juízo. Olha só, é por isso que vem? Isso. A mãe, as mães, os pais adoram falar isso. Por que dente de juízo? Porque é justamente onde está nascendo, entre os 16, 18, 20 anos, que está saindo da transição de adolescência para a fase adulta. Então, está começando a criar juízo de vida adulta. Então, os pais adoram falar isso. Então, o termo vem daí. Muito bem. Então, vamos lá começar explicando aí
O que são esses dentes cisos que, às vezes, em algumas pessoas, eles dão tanto trabalho, hein? Verdade. Os dentes cisos, ou terceiros molares, como é tecnicamente conhecido, são os últimos dentes a nascerem, que justamente nascem nessa idade dos 15, 18 anos. E, hoje em dia, ele serve para fazer duas coisas, raiva e doer. E por que ele nasce, Vitor? Para que serve isso? Então, os sisos, ele é uma evolução humana. Então, assim, vem dos nossos antepassados, vem da pré-história, que antigamente as alimentações eram bem mais rígidas do que hoje em dia. Tinha vários tipos de carne que precisava de mais dentes, os dentes mais robustos, para poder triturar, comer os alimentos. Eu faço muita comparação com o apêndice. O apêndice, hoje em dia, ele serve só para ter o apendicite. Antigamente, ele tinha sua utilidade. Mesma coisa os terceiros molares. Em alguns casos, sim, os sisos eles precisam ser mantidos em boca. Nesses casos, é quando está faltando os dentes de frente, um pouco mais do primeiro e segundo molar. A gente precisa deixar para poder ter a mordida, a oclusão travada, tudo certinho. Então, hoje, serventia, esse dente não tem, né? Fazer raiva e doer. Fazer raiva e doer mesmo. E por que eles doem tanto quando eles estão nascendo? E também por que eles demoram tanto a nascer, hein, Vitor? Então, eles demoram tanto a nascer porque depende muito do paciente. Se o paciente tiver uma arcada, uma boca maior, consequentemente ele vai ter mais espaço e o dente ele vai sair. Sim. Dói um pouco por conta da região lá de trás. Então, geralmente, quando os sisos, os terceiros molares, eles estão saindo, tem osso e tem gengiva. Então, nisso que vai saindo, vai havendo a pressão do dente saindo da gengiva. É como se a gente já tivesse mais formação do que quando nascem lá os dentes de leite? Exatamente. Mais ou menos por aí? Quando a gente está nascendo os dentes de leite, que é na fase de 2, 3 anos de idade, dói. Muitas crianças têm febre, muitas crianças choram. Então, hoje em dia, quando vai nascer o terceiro molar, mesma coisa, dói, incomoda. Então, em alguns casos, sim, a gente precisa ver se vai ter posição na tua boca. Então, tem algumas pessoas, o meu caso, eu não tinha posição, eu tive que arrancar meus 4 sisos. Então, eu já tive dos dois lados da cadeira, arrancando e sendo arrancado o meu dente. Então, o meu dente nasceu totalmente incluso. Ao invés de ele nascer em pé, ele nasceu deitado, porque não tem espaço na minha arcada. O que é que eu tive que fazer? Sofrer e tirar. Fazer a extração. Como é que é feita essa avaliação de que se vai precisar tirar os sisos ou não? É realmente um dentista que tem que chegar e tem que fazer essa avaliação, por exemplo, que você falou aqui do seu caso? Isso, perfeito. Tem que ser feito de duas formas. A avaliação clínica, que é aquela famosa olhadinha. Sim. Que a gente faz a consulta, na verdade, a gente faz a consulta, vê clinicamente, tem espaço para nascer? Pô, o dente ele tá em pé, ele está semi-incluso, ele está totalmente deitado, a gente consegue ver isso na parte física, no exame clínico e também exames complementares, que é o raio-x, que é a panorâmica. O raio-x panorâmico, ele mostra toda a face. Então, ele vai ver, por exemplo, esse aí é um raio-x, é periapical, que a gente fala, a posição dele lá para trás e também a posição da raiz. É uma raiz bem complicadazinha para tirar. Então, isso aí vai determinar a complexidade do caso e também se há necessidade ou não de fazer a extração. Se ele tiver totalmente erupcionado, totalmente fora do uso da gengiva, pode deixar. No entanto, a gente tem que ter alguns cuidados de escovação, de higienização, para não acabar cariando. Certo. Então, se cariar, possivelmente será necessário fazer a extração. A extração do siso ela é feita ainda quando ele está nascendo ou somente quando ele sai, hein, Vitor? Então, perfeito essa pergunta, porque depende muito. Por isso que é interessante a gente fazer uma avaliação o quanto antes. Sim. Nesse caso aí, foi preciso fazer a extração do dente, porque o terceiro molar, que é esse aqui, ele prejudicou. Ali, todo deitado, é esse? Todo deitado. Esse aqui é o siso e aquele lá é o segundo molar. Sim. O que aconteceu? O paciente não tirou o siso, e ele cariou o outro. Nossa! Ele sugou, ele reabsorveu a coroa do outro. Então, de um dente que não tem nada a ver, que é o siso, que serve para fazer raiva e doer, ele perdeu um dente totalmente saudável. Acabou prejudicando outro dente. Por isso da avaliação prévia. Para a gente poder ver se está em contato com o dente do lado ou não. Então, daí a gente determina o que fazer. E sobre a extração, né, que a gente estava falando, né? Sobre essa extração dela ser feita ainda quando ele está nascendo ou quando ele já nasceu. E aí, como é que vai ser feita essa escolha? Na avaliação. Na avaliação também. Quando a gente tirar o raio-x, a gente vê, por exemplo, pacientes que, o quanto antes, se não tiver posição, se não tiver em posição, o quanto antes, melhor. Porque não vai ter a formação completa da raiz. Por exemplo, essa raiz.
a curvatura dela. Gente do céu! Então, é difícil tirar dente assim? É muito difícil. Se não tiver a raiz formada, não vai ser bem mais fácil? Com certeza. Então, a gente precisa fazer o raio-x para ver se está formada ou não a raiz. Então, não está formada a raiz? Vamos tirar logo. Tem espaço para nascer? Vamos deixar nascer, porque em alguns casos precisa deixar, que facilita para o dentista deixar. Nesse caso aqui, ó, ele está totalmente incluso, aquele de lá. Olha como ele está deitado. Gente, ele está muito deitado. Então, nesse caso aí, o quanto antes tirar, melhor. Porque senão vai acontecer aquele caso lá, de sugar a raiz dentro do lado. Além da cárie, por exemplo, ok, deixei o meu siso, fiquei aguentando, suportando toda a dor do mundo. Nasceu ele. Ele pode acabar prejudicando, por exemplo, o alinhamento dos meus outros dentes? Não pode. Todo mundo acha que fala. Muitos pacientes chegam para mim, Vitor, meus dentes estão entortando por conta do terceiro molar. Do siso. Isso é mito. O que é que acontece? Logo no começo eu falei que os sisos, eles nascem na fase de 18, 20, 16 anos, depende muito. Nessa fase, nós estamos em transição. Está tendo crescimento ósseo. Nisso que é o crescimento ósseo, tanto que você vai crescendo, você vai ficando mais forte, você vai pegando mais essa estrutura. Então vai havendo a movimentação das fibras colágenas. Então a gente vai crescendo o ligamento, que é assim, ele vai se esticando. Parece muito um movimento de sanfona. Sim. Ele vai fazendo isso. Nisso que vai fazendo, estica, fecha, os movimentos dos dentes vai entortando. O siso, ele não tem força, ele não tem capacidade para poder empurrar ou separar os dentes. O que acontece dos sisos? Ele acontece aquele caso lá, de reabsorver. Então, se um dente estiver em contato com o outro, não vai desalinhar. Ele vai reabsorver, ele vai cariar o dente do lado. Certo. Deixei, ele nasceu, e aí eu posso, por exemplo, chegar lá no dentista, o dentista avaliar que, ok, tudo bem, vamos deixar esse dente aí, não precisa extrair? Exatamente, como tem aqui. Nesse caso, a paciente chegou relatando, Vitor, estou com muita dor no meu siso. Sim. Disse, poxa, vamos avaliar. Eu olhei, o siso, ele estava ali, tá vendo aquela parte de trás que está um pouco mais avermelhada? Sim. Tem um caso que acontece que chama de pericornarite, esse nome complexo. Nada mais é do que a gengiva cresce por cima do teu dente. Sim. Então, nesse caso aqui, está o dente, a gengiva está aqui por cima. Acumula comida, porque a região é muito difícil de escovar, é lá atrás. Tem paciente que escova os dentes com a escova de bucha, de prata, de tão grande que é. Então, não consegue alcançar lá atrás. Acaba que suja, junta a comida entre a gengiva e o dente e causa inflamação. Causa pericornarite, que é a inflamação do capuz pericoronário. É a inflamação da gengiva, em cima do siso. E causa muita dor. Eu falo isso porque eu senti. Então, eu senti isso, dói muito. Então, nesse caso aqui, ó, perfeito. Ó. Tá vendo aquele tecidozinho? Sim. Por cima do dente? Isso aí é justamente o capuz pericoronário. É essa gengiva que cresceu por cima do siso. Então, o que é que a gente teve que fazer? Tem indicação de extração esse dente? Pode ser que sim, mas é muito traumático para o paciente. É ruim, é chato de fazer extração. Nesse caso, a primeira opção foi do menos para mais. Eu fiz, poxa, vamos tirar aqui essa gengiva. Sim. A gente fez uma incisão, a gente fez um corte com bisturi elétrico, 0 sangramento. Dá anestesia? Sim, dá. Tirou essa parte da gengiva, esperou o tempo de cicatrização e vai fazendo a preservação do dente. Ou seja, a gente vai vendo como é que o dente se sai, como é que a gengiva se sai. E aí, tá tranquilo? Não estou sentindo nada. Passar meses sem sentir nada, beleza. Se porventura, eventualmente essa gengiva, ela vai sim crescer. Sim. Porque ela regenera, ela cicatriza. A gente pode optar por cortar novamente ou fazer a extração do siso, como o paciente achar melhor. E aí vai para o paciente decidir fazer essa escolha, né? Se ele quiser, Vitor, eu quero me livrar logo. Poxa, vamos tirar. Vitor, vamos tirar mais uma vez aqui. Vamos tirar mais uma vez. Então, a gente vai sentindo muito isso do paciente também, né? Sim, eu pergunto isso porque a gente às vezes cresce escutando o quê? Nasceu o siso, tem que extrair, né? Tem que tirar. Muitas vezes até sem uma avaliação, por exemplo, como essa sua que você está falando desse caso específico aqui, né? Exatamente. Nesse caso aí, ó, como eu falei, a gengiva estava por cima, estava inflamada, o paciente estava com bastante dor, tinha jogado já tudo, vinagre, fez bochecha com bicarbonato. O paciente adora inventar coisa para fazer só para não ir pro dentista. Nesses casos assim, tem que ir porque não tem jeito. Você vai tomar medicação, você vai se remedicar, você vai tentar remediar a situação, não vai dar certo. E em alguns outros casos, a gente precisa de exames complementares, do tipo tomografia. A tomografia, ele vai delimitar a posição do dente para com o nervo. Porque sim,
o dente por estar lá atrás, a posição dele, a gente tem que estar muito atento ao nervo mandibular, Sim. que é o nervo que passa nessa região aqui. Se tiver contato durante o procedimento do nervo para com o dente, pode causar parestesia, que é a paralisação parcial ou definitiva do nervo. Ou seja, você pode ficar sem tocar o lábio, mexer o lábio, a ponta da língua, o dorso da língua, a lateral da língua. Então, por isso que é tão importante a avaliação clínica e exames complementares, raio-x, panorâmica, tomografia. Então, nesse caso foi meio interessante aí porque era uma paciente nova, ela tinha seus 18, 19 anos, tanto que a gente vê que a formação da raiz ela não está completa. Mas já está curvada, Já né? está curvada. Isso, eu fiz, opa, vamos tirar logo, porque isso aqui vai dar problema, vai dar BO se a gente deixar. Vamos tirar para poder facilitar para mim e para o paciente. Dito e feito. Foi um procedimento bem mais tranquilo do que eu imaginava, graças a Deus. Pronto. Olha aí, mais outro caso, né? Esse daí é o siso que está nascendo? Isso, olha o siso como ele tá lá embaixo. A gente não consegue ver ele lá no fundo. Sim. A gente consegue ver que está inchada essa região. Então, tirei o raio-x, vi, opa, esse dente ele não vai nascer daqui. Daqui ele não sai. Por quê? Por conta da região. Ele não vai fazer esse movimento, ele faz isso. Então o dente ele está impactando, está impedindo ele subir. Aí fica só causando dor. Só causando dor, aquelas chunchadas, Sim. aquelas latências. Nossa, gente, é Você abaixa a horrível. cabeça, dói. Então, É muito difícil. verdade. Fiz então a extração, quais são os cuidados que eu devo tomar, hein, Vitor? Repouso. Repouso. Repouso, medicação e gelo. Sempre falo para os pacientes. O pós-operatório, quem vai determinar é o paciente. Por quê? Você faz a extração de um siso. É como você vai fazer uma cirurgia normal, sei lá, Sim. qualquer parte do corpo. Então você precisa ter os devidos cuidados. Você precisa ficar em repouso. A alimentação, líquido, pastosa, tomar milkshake, sorvete, açaí, passar 3, 4 dias assistindo, botar a sua série em dia, ficar fazendo aquilo ali, porque isso aí que vai determinar. Você não vai extrair o siso hoje e depois de amanhã você vai fazer crossfit. Gente, não dá para se ajudem, pelo amor de Deus. Ajuda ele a ajudar, né? Pô, fica em casa com a medicação, a bolsinha de gelo aqui, certo? E com os cuidados operatórios, pós-operatórios e pré-operatório também. Ah, também tem os pré. Sim, Vamos sim, falar sim. então sobre os pré-operatórios? Os cuidados pré-operatórios é sempre. Tem paciente que chega lá em jejum. Fala, eu já ouvi falar que tem que estar em jejum para fazer cirurgia. Quem me disse? Nossa, A gente vai aplicar anestesia. Você vai ser submetido a procedimentos que vai haver sangramento. Então, pode ter uma hipoglicemia, a sua glicemia baixar, pode ter uma hipotensão, pressão pode baixar. Na dúvida, se alimenta. Primeira coisa, se alimenta para poder fazer a extração. Segundo, geralmente a gente passa alguns tipos de medicações, um anti-inflamatório ou um antibiótico. Para quê? Para quando sair a anestesia, você já está com o efeito da medicação em alta. Sim. Ou seja, passou a medicação, opa, o remédio já está fazendo efeito. O transoperatório é a parte mais tranquila para o paciente, porque ele não vai estar sentindo dor, ele vai estar totalmente anestesiado, certo? Já para o dentista não, dependendo do caso, pode dar um trabalhinho ou outro. Alguns sisos, geralmente os sisos, os terceiros molares superiores, Sim. é muito rapidinho de sair, é ótimo. Você põe o negócio... O negócio é embaixo, né? O negócio é embaixo, porque a mandíbula ela é mais densa, tem mais osso, tem menos espaço. A dificuldade de visualização é difícil. Sim. Então, isso aí tudo complica. Então, o transoperatório, de boa, deixa com o dentista. Abre a boca lá, fecha o olho, vai ouvindo uma música. Fica só relaxando. Isso. E o pós-operatório são os repousos, as medicações e os cuidados que se deve ter. Evitar Sim. a alimentação carregada, tá? Paciente que comeu, fez a extração ontem. Paciente geralmente quando chega no final de semana quer tomar uma cervejinha, quer comer alguma coisa, dá uma segurada. Dá uma segurada, Dá uma né, segurada gente? por conta das alimentações que pode ser que, vou comer camarão. Por que você não pode comer crustáceo? Você não pode, por conta da quantidade de sal que tem. Quanto mais sal tiver, maior a vascularização, maior chance de ter sangramento ou hemorragia. Na dúvida, milkshake, sorvete, açaí, Não coisa come. gelada de preferência, para poder haver o estancamento. Muito bem, tá vendo, gente? E tudo isso, né, pode em algum momento até ser evitado caso você faça uma consulta regular Exatamente. ao dentista, né, Exatamente. Vitor? Por isso que você tem que ir ao dentista no mínimo 2 vezes por ano. Vai lá, faz a profilaxia, faz a limpeza, faz tudo certinho, aplicação de flúor. Pergunta pro teu dentista, indaga o dentista. Pergunta, como é que tá? Tá de boa? Posso deixar o meu siso aqui? Tem alguma coisa para fazer? Eu preciso de aparelho? Muitos pacientes chegam, não perguntei, porque eu tô com vergonha, eu tenho receio. Você está pagando, seja particularmente ou seja por plano. Sim. Por isso, ele é um prestador de serviço de informação. Cobre dele. Você tem que cobrar do seu dentista. Pois Então, é. Bem, pode deixar? Pode deixar.
Tô na dúvida, tira um raio-x, faz alguns exames complementares para saber qual diretriz tomar do tratamento. Saúde bucal também é saúde e também precisa de cuidado e de atenção, né, Vitor? Acho que é isso que a gente pode tirar aqui de todo esse nosso bate-papo sobre sisos. Foi maravilhoso, muito obrigada. Eu que agradeço. Contatos, redes sociais, quem se interessou, como é que pode, né, aí acompanhar você ou até mesmo tirar mais alguma dúvida? Show, se tiver alguma dúvida é só entrar lá no Instagram mesmo, Vitor Maiorano. Porque lá eu tenho todos os meus contatos, podem entrar direto, tem um link direto para o WhatsApp. A marcação de consulta é comigo mesmo, que eu já começo a consulta, a web consulta, que se tornou mais recorrente agora na pandemia. Isso. Então, eu já pergunto como é que eu posso ajudar. Eu acho massa, porque os pacientes, podem me ajudar assim, já manda foto da boca, eu fiz, opa, já sei o que é. Já chega na consulta tendo mais ou menos noção. Sim. Pergunta se tem dor. Então, através das redes sociais, já facilita para mim e para o paciente esse contato mais próximo. Então, é só seguir lá, Vitor Maiorano. Muito bem, obrigada, viu, Obrigado Vitor, a você. mais uma vez. Sério mesmo, valeu. Obrigada. Muito legal, né, as dicas. Então, vamos todo mundo ficar muito atento, tá, à nossa saúde bucal, principalmente quando se trata de siso. Agora sim, nós vamos ficando por aqui, tá? Obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Nós voltamos ao vivo amanhã, a partir de 9h30. Eu conto com você aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau.